Então, oi, professora Luciene, esse é o nosso diálogo formativo a respeito da implementação. Então, você fez ali o seu PDP, sobre a referência 1, né, que é o RCO, e o currículo e o RCO. E aí, eu observei ali a sua aula, observei seu slide, que você adaptou, né, o slide do RCO que você fez a adaptação, que foi para o início de conversa, que você fez essa adaptação, e você aplicou lá na sala do segundo ano. Então, você usou a aula 39, as desigualdades sociais no meio urbano. E eu gostaria de saber de você, como é que foi essa aula, como que foi essa atividade com os seus alunos? Foi bem interessante que eles levantaram até questão assim de abordagem policial, quando eles são abordados e aparentemente tem uma vestimenta, uma forma. Aí eu não sei porque o aluno ele falou bem baixinho, porque a turma assim não é que é apática, como que eu vou te dizer? Eles não gostam de falar. O primeiro ano eles falam mais. Aí ele tem uns meninos que fazem mais gracinha, sabe? Mas na hora de puxar o conteúdo mesmo, eles não falam. Mas aí o aluno ele levantou isso. Aí eu falei, questão policial no vídeo. Ele falou assim, não só policial, mas como um todo. E é algo assim interessante, porque realmente, quando a pessoa aparenta ter dinheiro, ela é tratada de uma forma. Principalmente em cidade pequena, que é pequeno, né? Uhum. E quando aparenta ter, né, não ter, depende da condição econômica, é tratado de outra forma. E ele levantou isso. Então foi bem bacana. É uma sala também que nós temos 2 autistas, que são esses a primeira da carteira. Eles contribuem mais quando não tem gravação. Você vê que eles ficaram bem quietinhos, assim, sabe? Sim. E como que foi a gravação para você, já considerando que essa é a tua segunda gravação, como que foi essa aula gravada? Como que você sentiu isso? Com você mesmo, profissionalmente, com seus alunos? Assim, eu tenho ainda estranhamento com o gravar. Não vou falar que é algo assim, nossa, que eu gosto. E assim, antes de sair de licença, eu tinha uma afinidade maior com a tecnologia. Parece que eu, não sei, eu me perdi, né? Então, assim, nessa aula aí, eu sabia que eu tinha que gravar e eu esqueci de compartilhar ali a tela, né? Então, assim, tem coisas que eu sabia fazer e eu, né, acabei ele esquecendo. E aí a gente sabe que aí eu falei para eles, vou gravar. Eles falaram assim, mas por que você vai gravar? Aí eu fiz aquela fala, fiz antes a fala e fiz de novo ali depois no gravar o vídeo. Então, assim, eles ainda ficam, apesar que tem câmera, tá? Em todas as salas. Sim. Todas as nossas salas têm câmera. Só que eles não dão muita moral para câmeras, né? Vou dizer assim. Mas aí quando você fala assim, eu, professora, vou gravar, aí eles já ficam, você viu que eles ficaram bem, não intimidada, vamos por assim. É porque com a câmera da sala, ele já tem essa naturalidade, e também a câmera não tem áudio, né? Então, eles acabam, né, ficando mais naturais em relação a isso. Isso. Bom, mas eu quero falar aqui especificamente sobre o seu planejamento, né? Então, assim, eu observei ali o seu planejamento, só passar para cá, baseado na expectativa que se esperava dele. Então, você colocou lá, na sua autoavaliação, que você tem, sim, certa intimidade, né, com o RCO, você utiliza o RCO, então eu tenho observado que você realmente utiliza, que você faz as adaptações ali quando necessárias. E aí, eu coloquei aqui que você registrou, juntamente com os alunos, o objetivo da aula. Então, você colocou lá o objetivo da aula, que era compreender como as desigualdades sociais contribuem para o aumento da violência urbana. Então, você manteve o objetivo da aula e você fez as suas adaptações para o início de conversa, colocando, então, ali no início de conversa, alguns questionamentos a respeito da parte local, né, da cidade que vocês moram. Foi isso que você fez, né? Compartilhou o planejamento, né? Os slides originais e compartilhou também os slides adaptados, conforme se pedia. No RCO, substituiu o link dos slides anteriores, e aí você descreveu ali como que seriam as suas ações. Então, inicialmente, isso você escolheu uma turma do segundo ano, modificou o slide na aula 39, com a temática das desigualdades sociais do meio urbano, e durante a aula você expôs o objetivo da aula, o porquê de tal modificação, o questionamento, né? Foi lembrando sobre a questão do espaço urbano,
se a cidade onde moram é predominantemente urbana, se é rural, você já até explicou sobre essa questão, porque embora vocês estão lá no meio urbano, né, o município de vocês também tem um espaço rural bastante urbanizado, bastante povoado, né, não urbanizado, bastante povoado. E aí levou os alunos a essa reflexão. Dos resultados esperados, contribuir para a reflexão dos alunos acerca da temática, as desigualdades sociais no meio urbano, levando a comparar com a realidade. Você acredita que isso aconteceu? Aconteceu isso na aula, os seus resultados esperados? Seu microfone está desligado, Luciene. Sim, porque quando a gente vai gravar, né, pega só um pedaço. E aí, quando a gente desliga a câmera, eles pegam e acabam expondo mais, né? E a matemática, se a gente for explanar, a gente vai acabar entrando ali em questão política, né? Muitas vezes. E eles têm noção. Eles têm noção. Então, você considera que o objetivo da sua aula foi alcançado a partir do desenvolvimento que você fez? Sim. Isso é bom. Tá. Aí, em relação à prática, né? Então, você entra ali na aula falando sobre as adaptações, informa o objetivo da aula para os alunos, explica sobre as adaptações, explica por que fez as adaptações. A aula corresponde totalmente com a sua adaptação, porque você utiliza o seu slide adaptado, então você utilizou, fez os questionamentos com os alunos, como você mesmo disse, embora a sala seja pequena, mas a interação deles nesse momento da gravação não é tão grande assim, né? Mas eles ainda responderam ali as questões. Eu vi que houve um engajamento, e você, a todo momento, estava tentando fazer com que esse engajamento acontecesse, né? Sempre perguntando e trazendo eles para a aula, ali naquela parte que foi gravada. Então, as ações desenvolvidas, elas estão de acordo com a descrição do planejamento. Então, você fez, né, a sua prática, você fez conforme o planejamento. E evidenciou ali a consonância entre a aula adaptada e o currículo, porque você também não tirou o objetivo, você utilizou o objetivo da aula e, a partir do objetivo da aula, você fez as suas adaptações. Professora, eu tenho que te parabenizar, eu achei que foi um bom trabalho, sim. E aí tem algumas questões, assim, que eu acho importante a gente falar, que seria, como que você percebeu a participação do envolvimento dos alunos da sua turma? Embora você já tenha comentado, mas, assim, de maneira geral, se você fosse dar uma nota, como que seria essa nota? De 0 a 10, vamos pôr um 3, porque, se eu não me engano, um falou, né, que é o Pierre. O restante, eles ficaram mais quietos. Então, assim, é uma turma que você tem que estar realmente, assim, futucando. Né? Aquele primeiro, que nem que eu fiz a primeira, que eu apliquei mais, eles interagem mais, e eles são do construir. Essa turma, ela já é mais quietona. Então, você tem que estar, assim, realmente questionando muito, sabe? Senão, não sai. Se de repente... Então, a partir dessa percepção sua em relação à turma, em relação à participação, eu sugiro, e eu imagino que possa ser possível, você fazer uma nova gestão de sala, por exemplo, né? Você deixou eles sentados ali, um atrás do outro, conforme tradicionalmente, mas se de repente você colocasse em duplas, em grupo ou em círculo, né? Um semicírculo, já que são poucos alunos. Sim, sim. Em vez de você só questionar, você fazer um vira e converse, né? Você jogar a pergunta e falar para que as duplas, no caso, se você deixar eles em duplas ou em pares, para que eles conversem sobre a resposta, depois pedir para que uma dupla fale, né? Ou para que alguém da dupla fale. Sabe, eu acho que, de repente, essa gestão, né, da sala, gestão de tempo na hora da fala, ele possa auxiliar a participação dos alunos na sua aula, dessa turma, né? Já que você tem dificuldade em fazer essa participação, esse engajamento, ou também utilizar as técnicas do Lemov que tem na aula, que é o questionamento dirigido, como você fez ali, você fez a pergunta de maneira geral. E se você fizesse para as meninas, por exemplo, para alguma das meninas ali para que participasse da aula, você acha que não teria uma participação mais efetiva? Elas são bem quietas, mas como eu nunca testei, eu falo assim, a gente vai testando, né? Talvez pode surpreender, pode responder. Então isso seria uma forma de movimentar a aula também, né? De repente você levar ali
um cartaz em branco, dar alguns post-its para que eles respondam ali em duplas a resposta deles, e para que eles colhem naquele cartaz relacionado, fazendo com que eles se movimentem um pouco na aula também, né? Para que eles, de certa forma, se naturalizem com a gravação. Então, são sugestões, assim, de gestão de sala que pode auxiliar no processo de aprendizagem, né? Então, eu vi que a sala estava, assim, ainda bem estática, né? Mas você pode movimentar, já que é uma turma pequena, que você consegue movimentar, pedir para que algum aluno leia também o slide, né? Então, em vez de você só fazer a leitura, pedir para que os alunos leiam, para que os alunos respondam ali a uma pergunta que o outro leu. Então, assim, são sugestões que pode auxiliar você na questão da interação e do engajamento dos alunos. Gostei das contribuições. Na verdade, eu estou gostando das sugestões das aulas dos colegas. Eu fiz a do mapa. Foi muito legal, do mapa mudo. Muito interessante, né? A gente fazer no dia que eu fui, ninguém acertou onde era a Crença do Norte. Ninguém. Aí no outro dia um aluno veio, mas é porque ele ama mapa, então ele conseguiu acertar aquele primeiro ano. Aí eles saíram, sabe? Até o secretário errou. Sabe? Aí entrei no ciclo econômico, tô esperando fazer algo diferente, sim, né? Para eles pegarem e apresentar, né? Assim, e tirar dúvidas. Então, onde que era de maneira mais clara, vamos dizer assim. Então, é bom fazer essas atividades também. Como é uma turma pequena, de repente você consegue engajar eles com atividades até fora da sala. Eu fiz com o meu segundo ano nesse sentido. Eles tinham o mapa do Paraná para descobrir o município, tinha o mapa da América do Sul para eles pesquisarem ali com os colegas do corredor e tal, sobre os países que fazem fronteira, os estados brasileiros, as capitais, os continentes. Então, assim, cada grupo tinha uma função geográfica pela escola, e dei um tempo lá, depois eles voltaram com bastante consideração. E o principal é que eles tinham que saber, antes de sair com os mapas na mão, eles tinham que saber o que eles estavam perguntando e quais eram as respostas. Então, o engraçado é assim, que nem eles sabiam e eles voltaram indignados, porque os outros não sabiam. Mas é isso mesmo. Porque às vezes a gente trabalha mais o global e esquece um pouquinho do local, né? Então, é importante trabalhar com local. Eu gostei muito da sua aula, porque você trabalhou ali com aspectos locais, mas você pode engajar bem mais os seus alunos nessas atividades. Ela não precisa ser só dialogada, né? Ela pode ter atividade ali, eu sei que você faz, né? Atividades ali que eles possam responder, que eles possam um contribuir com o outro. Isso só faz o desenvolvimento da aprendizagem na sala de aula. Porque eu ainda estou pegando jeito dessas gravações, porque às vezes eu não sei se é só o falar, se eu posso pôr atividade, se eu posso dar uma pausa, se eu não posso. Pode, então, você assim, pode. Eu fico às vezes meio perdida. Então, mas é por conta disso, Luciene, que essa primeira parte da formação, né, como você estava de licença, de licença maternidade, e é por isso, a sua aula, ela teve um bom desenvolvimento. A parte da gravação é uma parte que você ainda precisa aprimorar um pouco, né, que é a questão de você gravar ali em outro local, você gravou da TV Educatron? Não, eu sempre estou levando o meu Note. A TV, tá. ela fica no... Eles fixaram a TV. E ela fica alta daí, né? Na verdade, ela tá bem centralizada assim. Talvez ela não pegue a turma toda, E, na verdade, assim, eu já agilizo, porque aí já fica gravado o meu RCO no meu Note. Porque aí até você entrar, você gravar, que nem eu ia regravar, aí já trocaram de sala, e a internet já não pegou, aí virou local. Então, é importante você tentar desenvolver essa parte técnica, que eu puder te ajudar. E se de repente você tiver uma professora de apoio que possa fazer uma gravação no celular também, né, para uma nova perspectiva, que você consiga ali melhorar esse aspecto da gravação, ou fazer uma tentativa na TV Educatron, se você estiver numa sala que a internet estiver boa, ela estiver melhor localizada, dessa forma, né, que você vai aí aprimorando essa formação. Mas, de maneira geral, professora, eu só tenho que te agradecer e te parabenizar. Eu sei que você, olha, está simplesmente dando o seu melhor aí no que você pode, fazendo o melhor do que você tem agora nesse momento da formação que você chegou, e tudo já estava caminhando, né?
Sim, ainda o pessoal fala desse portfólio, eu nem sentei para ler, eu sei que eu tenho que sentar e ler, mas está tão assim, né? Tão tumultuado, com tanta coisa que, olha, tá difícil. Ah, então tá bom. Luciene, eu vou parar a gravação aqui, né? Só um minutinho. Mas tenho que te agradecer também pelo momento que você proporcionou aqui para a gente conversar.